Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan 100,7 e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Dr. Tiago Almena, ele que é médico especialista em obesidade e emagrecimento. Bom dia, Dr. Tiago, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, meu amigo, é uma grande alegria estar aqui, né? Eu sempre falo que é uma grande alegria falar sobre esse tema, dar informações de técnicas, porque tem muita desinformação aí e a gente com certeza vai elucidar a cabeça dos nossos ouvintes hoje. Doutor Tiago, esclarecer a nossa população nos quatro cantos no estado de Alagoas o que é obesidade, né? Porque muito se fala no jargão popular, é safadeza, come demais, come muito doce, toma refrigerante, não fecha a boca. E a gente sabe, né, que a Organização Mundial da Saúde, né, qualifica a obesidade como uma doença. Explica um pouquinho pra gente o que é obesidade de fato. Muito bom, sua colocação é muito pertinente. É muito importante falar que não é uma questão estética, né? Obesidade é uma doença, hoje é uma pandemia, porque no mundo inteiro a gente vê as pessoas com países como os Estados Unidos tem mais da metade da população já obesas. O Brasil tem mais da metade da população, se a gente englobar sobrepeso e obesidade, a gente já tem mais da metade, né? Então, assim, o mundo inteiro padece dessa situação por conta de erros do estilo de vida, erros da maneira de comer, uma série de fatores, compulsão alimentar, ansiedade, que também é outra pandemia dos dias atuais. E aí o que é que acontece? As pessoas têm acúmulo de gordura corporal. Então, a pessoa, quando tem mais gordura corporal do que devia no corpo, ela tem uma mensagem de inflamação circulando no corpo eternamente. Porque a gordura, ela produz mediadores inflamatórios. E isso traz uma série de outras doenças. Então, o que é relacionado com a obesidade? Vários tipos de câncer, infarto, AVC, diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial. Então a obesidade ela traz uma série de doenças. É muito importante a gente entender que a gente precisa respeitar o obeso, mas a guerra com a obesidade ela tem que acontecer. Não existe isso de aceite-se como você é. A gente não fala isso, por exemplo, para uma pessoa que fuma. Não, aceite que você é tabagista, né? Não, é um comportamento nocivo. Então com a obesidade é a mesma coisa. Todo o respeito, acolhimento e receptividade do mundo com o obeso, mas com a obesidade é uma guerra diária. E a gente precisa ir atrás disso. Doutor, existe uma relação, fala-se muito na questão da reposição hormonal, né, da relação entre reposição hormonal e obesidade, riscos, benefícios. Podia trazer um pouco esse cenário aqui para o nosso ouvinte entender? Sem dúvida. Natália, entenda que os hormônios, eles são mensageiros do corpo e eles controlam o metabolismo. Então, uma pessoa... fazer um tratamento de emagrecimento, uma pessoa que está no processo de emagrecimento, ter êxito com desbalanço hormonal é mais difícil. Então, em resumo, é isso. Então, se essa pessoa tem hipotireoidismo, por exemplo, que é a deficiência do hormônio tireoidiano, né? Tireoide controla o metabolismo. Se ela não tratar esse hipotireoidismo, ela vai ter um processo mais difícil de emagrecimento. Uma pessoa tem deficiência de testosterona, que é outro hormônio muito importante. Ela não tratar essa deficiência, ela vai ter um processo mais difícil, porque ela não tem disposição, ela não tem vontade de ir para a academia, por exemplo, né? Ela vai ter uma trava maior. Uma mulher na menopausa, que é uma fase, assim, é uma fase muito complicada da vida das mulheres, e se a gente tiver a atenção de que hoje 40% das mulheres no Brasil, elas são chefes de família, ou seja, o sustento financeiro da família depende delas, essa mulher na menopausa ela vai perder capacidade de trabalho, ela pode ter problemas no trabalho em vários setores da vida. Mas do ponto de vista de emagrecimento, uma mulher na menopausa emagrecer sem reposição hormonal é mais difícil. O estrogênio, que é um hormônio que a mulher precisa muito nessa fase, que ela para de produzir, tem ação de melhora do controle do apetite, melhora do gasto de energia, enfim. Então, em resumo, é mais difícil emagrecer quando você tem deficiências hormonais. Existe algum perfil específico do paciente que é recomendado que se faça esse tratamento com reposição hormonal? Existem critérios médicos? Como é que vocês avaliam essa necessidade desses pacientes? Existem critérios, é um negócio extremamente organizado e existem guidelines na medicina que falam sobre reposição hormonal. Então não é assim, eu acho que eu vou fazer, não. Você vai ver o critério e você vai fazer, né? Muitas vezes, principalmente em mulheres, os critérios clínicos são mais importantes do que os critérios laboratoriais, né? Então, por exemplo, a mulher na menopausa que tem aquela queixa de ondas de calor, ela fala que ela acorda de noite ensopada de suor.
né? E aí ela tem perda da qualidade do sono, ela tem dor de cabeça, ela tem uma série de queixas aí relacionadas à deficiência hormonal da menopausa. A gente vai tratar essa mulher, óbvio que a gente vai pedir exames laboratoriais, a gente vai pedir exames de imagem, ultrassom, etc, para ver se está tudo bem, ela pode receber o tratamento. Homens, com relação à testosterona em homens, existem as queixas, mas existem valores de testosterona que abaixo desses valores, determinadas doenças são mais vistas. Por exemplo, uma testosterona abaixo de 350 no homem é associada à doença cardiovascular, é mais associada a infarto e AVC. Uma testosterona abaixo de 450 no homem é mais associada a picos de glicose e piora do controle do diabetes, por exemplo. Então a gente seguia pela clínica e em alguns casos pelos exames laboratoriais. Com relação à tireoide, a gente analisa o TSH, que é um hormônio que regula aí esse metabolismo da tireoide. Então, sim, exames laboratoriais e clínica, é com base nisso que a gente faz o tratamento. Doutor Tiago, agora falar um pouquinho dos riscos desse uso desses hormônios sem indicação médica, sem qualquer tipo de exame. A gente vê muitas coisas, principalmente nas academias aqui de Maceió, pessoas que fazem o uso, né, de hormônio, testosterona, sem qualquer acompanhamento médico. Quais os riscos para essas pessoas, né, que utilizam desses hormônios, né, que muitas das vezes, aspas, estão até se drogando, né? Não necessitam ou precisam, mas de fato tem que ter um acompanhamento médico. Fala para a gente esses riscos desse uso desses hormônios, enfim, desse tipo de medicamento sem o auxílio médico. João, sua pergunta é sensacional, porque os riscos das terapias hormonais, eles existem sim, e geralmente eles estão associados ao abuso. Então, um homem ir no médico, fazer exames, detectar laboratorialmente uma deficiência e usar, vou dizer uma dose assim, só para ilustrar, tá? 100 miligramas de testosterona por semana é diferente dele aplicar 1 grama de testosterona por semana, né, de uma substância que muitas vezes não é comprada em farmácia, que não tem controle de qualidade pela vigilância sanitária, você não sabe nem o que tem dentro daquele bujão e aplicar. Então veja que eu falei para você aí uma diferença de 10 vezes a dose do que é feito em consultório para o que é feito muitas vezes de maneira clandestina. E sim, a palavra é clandestina. É diferente uma coisa é você comprar um remédio numa farmácia com receita médica. Prescrição médica. Outra coisa é você ir ali na esquina de alguém e comprar uma substância e aplicar no seu corpo. Então, normalmente, os riscos, eles existem e estão associados a essa prática aí de abuso. O que a gente não pode é pegar o risco do abuso e dizer que um homem que faz reposição de testosterona com acompanhamento, com a substância adequada, a gente extrapolar esses riscos do abuso para esse cara que está recebendo o acompanhamento. Então, se existe o acompanhamento, se a indicação foi bem feita, só há benefício para a saúde. Óbvio, existem algumas contraindicações que no consultório a gente vai conversar e, se for o caso, vai fazer ou não a reposição. Mas, assim, o que o ouvinte precisa entender é não comparar uso com abuso. O uso clínico, baseado em exames, né, com a medicação de boa procedência, é completamente diferente do abuso. E aí, Natália, quero fazer um alerta, principalmente para a garotada que está nos ouvindo hoje. Eu tenho visto muitas vezes no Instagram, nas redes sociais, aqueles fisiculturistas, aquelas pessoas influenciando para o lado negativo a sociedade. O camarada dando receita de uso de esteroides, de uso de medicamentos, de hormônio. Use tanto isso, faça um ciclo tanto disso e tome mais isso, depois tome isso. Assim, um coquetel, uma bomba, literalmente uma bomba hormonal para você que está usando, tem um problema cardiovascular, tem um problema no pâncreas, no fígado. Enfim, é importante esse alerta para você, jovem, que está nos ouvindo hoje, para você, mulher, para você, homem, para você, adulto. Não use esse tipo de medicamento sem a questão de um acompanhamento médico. O camarada vira, Natália, no jargão popular, o Zé Droguinha. Zé Droguinha da academia, o bobão que está ali se entupindo de produto para ficar um pouquinho mais forte no verão, para a mulher ter aquela barriga rachadinha, está trazendo uma série de problemas para a sua vida de fato. É muito perigoso, né, João? Importantíssimo esse alerta, que é nossa responsabilidade, inclusive, assim como também muita gente faz aquela coisa das dietas, né, doutor? Você não é um nutricionista, você não é um profissional da área, mas aí você fica colocando ali, dizendo que a pessoa deve comer e tal, essas influências aí um pouco exageradas que tem nas redes sociais. E aí no seu cotidiano, doutor Tiago, como chega alguém
que, vamos dizer, que abusou um pouco mais desses hormônios, que utilizou de forma equivocada. E aí, como é que, a partir disso, como é que se faz esse tratamento para regular novamente, para poder trazer esse paciente de volta à normalidade? Como é que funciona essa parte? Tem muitas maneiras de se abordar, mas basicamente quando o paciente chega no consultório e ele fala que ele já fez uso de alguma coisa, isso primeiro vai ser descrito em prontuário. Eu vou perguntar o que ele usou, a dose, etc. Depois a gente vai pedir um screening de alguns exames cardiológicos, enfim, para detectar se já existe algum dano referente àquele uso, aquele mau uso, né, aquele abuso hormonal que ele cometeu. E aí a gente encaminha para o cardiologista, para o nefrologista, para as especialidades que nos assessoram quando a gente detecta o dano, né? Esse paciente, ele vai mudar completamente, ele vai parar de fazer ciclos. E ele vai fazer uma reposição de testosterona. Reposição de testosterona não é cíclica porque não faz mal. Eu faço reposição de testosterona há muitos anos. Meu pai, com 70 anos, eu faço a reposição dele há 5, 6, 8 anos. Né? Então, reposição de testosterona não é ciclo. Por quê? Porque não faz mal. O ciclo ele é cíclico porque ele faz tão mal que você só pode fazer por um período de tempo. Depois você tem que parar. A reposição não. Então, esse paciente ele é acolhido inicialmente, ele não vai ser, a gente não vai tratá-lo mal, a gente vai acolhê-lo, porque a gente precisa mostrar o caminho para ele. A gente vai fazer um screening, eu coloco na mesa assim, ó, meu amigo, o que você fez resultou nisso, nisso e nisso. Por isso, você vai passar com um cardiologista, você vai passar com um nefrologista, você vai passar com um hepatologista, e aí a gente vai fazer o controle do que você já fez. Daqui para frente, a regra é a seguinte: você tem que fazer isso nessa dose e, se você quiser, é assim que eu vou poder lhe ajudar. Só com recomendação médica. Olha, ouvinte, pelo amor de Deus, viu? Não vá fazer maluquice aí na sua saúde, somente, muitas vezes, né, por uma questão estética, né, João? Doutor Tiago Almeida, a gente recebeu alguns questionamentos, por exemplo, muitas pessoas falando assim, tem uma testosterona 800, mas quero me medicar, tal, ou seja, isso funciona na prática? O camarada pode aumentar essa questão desse percentual de testosterona de forma indeliberada, assim, pelo bel prazer do cidadão? Como é que isso funciona na prática? Em linhas gerais, a gente sabe que uma testosterona de 800, ele está ali no... A gente divide em quartis, né? Então, esse ouvinte, ele já está num quartil que é excelente. Ele não precisa, à primeira vista, olhando apenas o valor, ele não precisa de mais hormônio. Ele precisa talvez melhorar o sono, melhorar a dieta, melhorar o treino. Veja, hormônio não compensa dieta ruim e sedentarismo. Tá? Então a gente tem que entender que uma pessoa, o gargalo dele, com 800 de testosterona, provavelmente não é hormonal. Algumas outras coisas têm que ser avaliadas. Esse cara tem compulsão alimentar, ele tem ansiedade, ele tem insônia, ele tem apneia obstrutiva do sono, ele acorda 30 vezes por minuto a noite inteira, por isso que não tem disposição para nada. Então, o gargalo nem sempre é hormonal. Quando o gargalo é hormonal e a gente trata, a gente tem muitos benefícios. Por exemplo, a reposição hormonal da menopausa da mulher, ela previne demência, ela previne fraqueza muscular. O que é a fraqueza muscular? O ouvinte, às vezes, a gente pode não entender a fraqueza como um problema grave, mas quando você chega com os 80, 90 anos e você precisa de alguém para levantar você de uma cadeira, alguém para lhe dar banho, alguém para lhe levar ao banheiro, você entende como a fraqueza muscular é um problema gravíssimo para quem quer viver de maneira longeva e saudável, né? Então, a reposição hormonal da menopausa, ela feita da maneira correta, ela diminui risco cardíaco, ela diminui risco de demência, ela diminui risco de fraqueza muscular, né? A reposição do homem feita da maneira correta, a reposição da testosterona, ela diminui também risco cardiovascular, ela lhe ajuda em diversas maneiras, mas precisa ser feito com cautela, precisa ser feito da maneira correta. Doutor Tiago Almeida, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Tratar de saúde é sempre um tema muito caro para a nossa população, para a nossa sociedade. É sempre bom estar esclarecendo essas temáticas de forma extremamente pedagógica. Quero fazer um convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas. E quero deixar um espaço para suas considerações finais. João, eu agradeço a vinda aqui, para mim é sempre uma alegria, né? O pessoal que está acompanhando a gente no YouTube está vendo que eu vim direto da academia para cá. coisa boa, saúde. Mas eu não podia deixar de vir aqui porque é uma necessidade, a gente dá informação de qualidade, a gente falar para uma pessoa que a vida dela pode melhorar se ela fizer o acompanhamento adequado, se ela corrigir um ou outro fator de risco que ela tem, é uma necessidade e eu estou sempre à disposição, contem comigo para vir aqui e ter mais conversas desse tipo sobre outros temas, sempre uma alegria para mim.
mim. A gente que agradece, doutor Tiago Almeida, pela participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. Quero agradecer a minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Bitoca aqui, o Damião Santos, por uma semana de muito trabalho. Agradecer ao nosso querido Robson Florentino nas redes sociais e o Mailson Franklin e o Geraldo Salgueiro, sempre nas ruas de Maceió, que não estiveram conosco aqui no dia de hoje, mas segunda-feira retornarão ao batente. Muito obrigado a todos vocês e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até segunda.